Olhe para a ponta de um alfinete. O que cabe ali, 2 miligramas de um pó branco, é o suficiente para encerrar uma vida humana em poucos minutos. Essa coisa minúscula tirou mais vidas americanas num único ano do que a Guerra do Vietnã tirou em 20 anos de combate. Desde 1999, 1.300.000 americanos se foram por overdose. É como se uma cidade inteira do tamanho de Porto Alegre desaparecesse do mapa. E aqui está a primeira coisa estranha dessa guerra. Ela não tem general, não tem exército, não tem tratado de paz possível. É uma máquina que atravessa 3 continentes, alimentada por 3 países que juram estar lutando contra ela. E neste vídeo, você vai entender por que ninguém consegue apertar o botão de desligar. Primeiro, o tamanho real do buraco. Em 2024, os Estados Unidos registraram 79.000 mortes por overdose. A boa notícia existe. Foi uma queda de 26% em relação ao ano anterior, a maior da história recente. Mais de 70 vidas salvas por dia. Mas mesmo depois dessa queda, a overdose continua sendo a principal causa de morte dos americanos entre 18 e 44 anos, na frente de acidente de carro, na frente de arma de fogo. E o motor disso tem nome: pílulas falsificadas, comprimidos que imitam remédios de farmácia, vendidos na rua, fabricados em laboratórios clandestinos. No pico da crise, 7 em cada 10 pílulas falsas apreendidas carregavam uma dose potencialmente fatal. Hoje o número caiu para 5 em cada 10. Uma moeda jogada para o alto, com a vida de quem engole do outro lado. E a queda continua. Os dados mais recentes, fechados em janeiro de 2026, mostram mais 13% de recuo. É a prova de que dá para reduzir o dano. E ao mesmo tempo a prova do tamanho do monstro, porque mesmo caindo ano após ano, seguimos falando de dezenas de milhares de vidas. Agora vamos abrir a máquina e olhar as engrenagens. A história oficial diz que esse veneno vem do México. A história real é mais incômoda. O México é a oficina de montagem. As peças, os chamados precursores químicos, saem principalmente de fábricas na China e na Índia. E aqui está o detalhe que trava tudo. Essas substâncias sozinhas são produtos industriais legais. Em 2019, o governo chinês proibiu a produção da droga pronta. Foi como proibir a venda de lâminas numa barbearia. O produto final ficou ilegal, mas as peças para montá-lo continuam disponíveis em qualquer quantidade. De 2021 a 2024, as autoridades americanas apreenderam mais de 60 toneladas da droga pronta, 150 toneladas de precursores e quase 10.000 máquinas de fabricar comprimidos. A justiça americana chegou a indiciar executivos de empresas químicas estrangeiras, acusados de vender as peças sabendo exatamente para que seriam usadas. E mesmo assim, o fluxo não diminuiu. Porque isso não é o plano de um governo, e sim um ecossistema. Cada participante faz a sua parte da corrente, lucra com ela, e nenhum deles tem motivo real para quebrá-la. No meio dessa corrente ficam 2 organizações que funcionam como o coração da máquina: o Cartel de Sinaloa e o Cartel de Jalisco Nova Geração. Juntas elas respondem por 84% de tudo que é apreendido na fronteira sul dos Estados Unidos. Em 2025, o governo americano deu a elas um novo status jurídico: organizações terroristas estrangeiras. O mesmo selo aplicado a grupos extremistas internacionais. Mas não imagine uma empresa com chefe e organograma. Especialistas descrevem essas organizações como franquias do crime. Cada célula regional tem autonomia, faz alianças locais e paga sua parte para cima. Elas controlam rotas, subornam autoridades, cobram impostos paralelos e diversificaram para extorsão, roubo de combustível e mineração ilegal. Em vastas regiões do México, quem governa de fato não usa crachá do Estado. O preço dessa captura do território aparece em quem tenta contar a história. O México segue entre os países mais perigosos do planeta para jornalistas, com prefeituras, delegacias e câmaras municipais inteiras operando sob a sombra de quem realmente manda na região. E então, em julho de 2024, aconteceu a cena que nenhum roteirista ousaria escrever. O homem mais lendário do tráfico mexicano foi entregue aos americanos pelo próprio afilhado, Ismael Zambada, o Maio, cofundador do cartel de Sinaloa. 40 anos sem passar um único dia preso, foi atraído para uma reunião na capital do seu próprio estado. Quem armou o encontro foi um dos filhos do El Chapo. O Maio foi dominado, colocado à força num avião pequeno,
e só desceu em solo americano, direto para uma cela no Texas. A traição rachou o cartel ao meio. Desde setembro de 2024, as duas facções, os herdeiros do Chapo de um lado e os leais ao Maio do outro, travam uma guerra aberta pelas ruas de Culiacán. A disputa é tão territorial que os corpos aparecem marcados com símbolos, uma fatia de pizza para um lado, um sombrero para o outro. A cidade virou um tabuleiro onde cada esquina tem dono. E aqui vem o dado que importa para a nossa pergunta. Mesmo com o cartel mais poderoso do hemisfério em guerra contra si mesmo, o fluxo da droga para o norte não parou. Se a traição não desligou a máquina, restava a opção mais drástica de todas: cortar a cabeça do outro monstro. E foi exatamente o que aconteceu em fevereiro de 2026. O homem mais procurado do planeta, o Mencho, líder do cartel de Jalisco, tinha 15 milhões de dólares de recompensa sobre a cabeça e vivia como um fantasma há mais de uma década. A inteligência americana e o exército mexicano chegaram até ele por um fio invisível, rastrearam uma pessoa de confiança ligada à companheira dele, até um condomínio de luxo com campo de golfe na Serra de Jalisco. Na madrugada de um domingo, as forças especiais cercaram a propriedade. Houve tiroteio, ele tentou fugir pela mata com a escolta, foi ferido e não resistiu ao trajeto até a capital. A resposta do cartel foi uma demonstração de força que parou o país. 250 bloqueios de estrada em 20 estados, veículos incendiados, aeroportos fechando voos e uma recompensa oferecida por cada soldado abatido. 25 militares da Guarda Nacional não voltaram para casa naquele fim de semana. Foi o golpe mais duro contra um chefe do crime desde Pablo Escobar, 33 anos antes. E repare no detalhe da caçada. Não foi um satélite nem um supercomputador que encontrou o fantasma de uma década. Foi a rotina humana, o fio invisível dos afetos, a única coisa que nem o criminoso mais paranoico do mundo consegue criptografar. E agora a parte que responde à pergunta do título. O que aconteceu com o cartel depois de perder o chefe supremo? A resposta chegou em semanas. Quase nada. Relatórios de inteligência apontaram o enteado do Mencho como novo líder. Um concorrente interno que tentou tomar o poder, mobilizando homens e armas, foi capturado semanas depois. A estrutura seguiu operando. Especialistas explicam o motivo. Essas organizações não são pirâmides, são redes. Cortar a cabeça de uma rede não a mata. Cada célula continua fazendo o que sempre fez, e um novo nó assume a coordenação. Um ex-integrante de um grupo rival resumiu numa frase o que a violência daqueles dias significava. Era a inauguração do próximo líder. E enquanto as facções se reorganizam, as rotas se adaptam como água. Com a pressão na fronteira norte, o caminho da droga desceu para o sul, atravessando o Brasil, Paraguai e Argentina rumo a outros mercados. Você mata o rei, prende o traidor, fecha a rota. A máquina recalcula em dias, como um aplicativo de trânsito. Essa é a natureza dela. E a máquina não está apenas resistindo, ela está se clonando. Nos últimos anos, os cartéis mexicanos abriram filiais em 3 continentes. Na Europa, montaram laboratórios de drogas sintéticas na Holanda, na Bélgica, na Espanha e no leste do continente, ensinando o método mexicano a operadores locais. Na África, a mesma expansão. Instalações na Nigéria, na África do Sul e no Quênia. Na Oceania, os mexicanos já superaram os grupos asiáticos que dominavam o mercado local. E o mecanismo da clonagem é um detalhe de negócio. Quando um cartel entra num país novo, ele paga os parceiros locais em produto, não em dinheiro. O parceiro local precisa transformar aquele produto em dinheiro, e para isso precisa criar consumidores onde antes não havia. O país que era só passagem vira mercado. A violência local cresce junto, a franquia se instala. A adaptação chega ao ponto de trocar o próprio produto. Relatórios recentes mostram organizações reduzindo a aposta no opioide sintético justamente pela atenção que ele atraiu e migrando para outras drogas. A máquina não tem apego, ela vende o que der lucro com menos risco. É a globalização do caos, exportada com a mesma eficiência de qualquer multinacional. No fim, sobram 2 países pagando a mesma conta em moedas diferentes. O México paga em sangue, cerca de 30 mil vidas por ano, com estados inteiros onde a taxa de violência passa de 100 por 100 mil habitantes, nível de zona de guerra. Os Estados Unidos pagam em dinheiro e em gente, um custo estimado em 2
2,7 trilhões de dólares num único ano. É comparável ao produto interno bruto inteiro do Brasil, evaporando anualmente. E o detalhe que desmonta a solução mais óbvia: a imensa maioria da droga não atravessa o deserto na calada da noite. Ela entra pelos postos oficiais de fronteira, escondida em carros de passeio, na maioria das vezes dirigidos por cidadãos americanos. Não existe muro alto o suficiente para um problema que passa pela porta da frente. Não existe operação militar que elimine uma rede sem cabeça. E não existe apreensão que faça falta quando o próximo carregamento já está na estrada. A China fornece as peças porque é um negócio químico legal. O México monta porque em vastas regiões não existe economia alternativa. Os Estados Unidos consomem porque a dor, física ou existencial, não encontra tratamento acessível. Ninguém apertou um botão para ligar essa máquina, e é por isso que não existe botão para desligar. Eliminaram o homem mais procurado do mundo, e ela nem diminuiu de velocidade. Essa é a guerra que ninguém vence, porque não é uma guerra, é um sistema. E sistema não se rende, não negocia e não assina tratado de paz. Ele apenas continua funcionando.